Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha minha, tudo bem? Então, iremos falar de um assunto muito, mas muito especial. Uma das primeiras, mais antigas civilizações da história, o Egito Antigo. Aliás, foi esse assunto, esse tema, que me levou a fazer a faculdade de História. Pois é. Então, o que, por exemplo, as pirâmides, a mumificação, a grandiosidade da matemática, da história, enfim, muitas coisas a aprender. Vamos nós? Então, vamos começar pela localização geográfica. Vamos lá. Então, o Egito Antigo se desenvolveu, fica localizado na África. Pois é, na África. E aí na região nordeste africana. Então nós temos é, banhado pelo mar Mediterrâneo, pelo todo cortado pelo rio Nilo. Vamos falar pra caramba da importância desse rio. Então vamos nós. Aqui nós temos, ó, a vista dele hoje, uma vista de uma imagem de satélite. O rio Nilo, ele nasce no coração da África e deságua no mar Mediterrâneo. Nós chamamos essa região aqui de delta, por ela fazer um triângulo. Aqui é uma visão do rio Nilo atual. Ainda nós temos embarcações, como naquela época, embarcações feitas de papiro. Bem, o rio Nilo e suas cheias. Bem, gente, nós já falamos sobre isso quando discutimos o assunto Mesopotâmia. Lembram que o tio Lelê falou que esses rios eles eram importantíssimos à civilização? Pois é, o rio Nilo também. Então, em suas cheias, o rio inundava suas águas sobre seu leito, deixando todos os materiais que caíam, materiais orgânicos, como folhinhas, galinhos, animais, que eram decompostos e viravam uma espécie de humus, um material orgânico que fertilizava o solo. E aí, quando o rio Nilo voltava ao seu nível normal, ele fertilizava o solo e as pessoas usavam, podiam usar para agricultura, para plantar pertinho do rio Nilo, do seu leito, né? Aí, ó, nós temos um desenhozinho mostrando a importância do rio Nilo e eles faziam barragens, canais de irrigação e também ele era utilizado para navegação. Bem, esse sistema complexo de irrigação, como o primeiro historiador da história, o Heródoto, falou que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, ele é como se fosse um presente dos deuses para a civilização egípcia. Voltamos aqui ao nosso desenho. Então nós podemos perceber a importância. Então eles usavam o rio para fazer irrigação de várias áreas, para o plantio, usavam para se banhar, para beber essa água e também para navegação. Bem, aqui nós temos como que eles faziam esse complexo sistema de irrigação por meio de canais, diques, barragens, e o que ajudou muito no aproveitamento das águas. E aqui, ó, um ajudava o outro de forma coletiva. Na verdade, havia escravidão, né? Nós, historiadores, também chamamos esse tipo de sistema de modo de produção asiático, mas daqui a pouco vamos falar melhor sobre isso. Vamos lá. Bem, aqui, ó, arados puxados por animais para remover todas as impurezas e poderem plantar. Então, os animais puxavam o arado. Hoje não são mais arados, né? Hoje nós temos arados mecânicos, não mais animais. Mas na época eles usavam para poder facilitar o trabalho. Aqui um sistema é,
de carneiros e cabras que eles usavam para pisotear e ajudar a fofar a terra. Hoje em dia, galera, existem máquinas que fazem isso, né? Puxadas por um trator, então o trator leva o arado. Tem máquinas que fazem a semeadura, que afofam a terra. Naquela época, eles faziam de forma bem rudimentar, mas que, para a época, era muito moderno a utilização de animais para esse tipo de serviço. Vamos lá. Utilizavam o chadufe, que era utilizado para retirar a água dos canais. Então, eles faziam canais, buracos, da onde o rio Nilo passava, né? Jogando essa água para bem distante. Só que essa água encharcava demais. Então, eles usavam esse equipamento para puxar. Eu vou aumentar aqui para mostrar a vocês. Então, tipo um pêndulo, né? E aí, como se fossem dois baldes, e eles podiam tirar a água do canal e jogar para uma área mais distante. Fantástico, não? Bem, aqui é um canal hoje em dia. Observem, a engenharia, a tecnologia continua sendo usada, mas de uma forma mais aprimorada, né? Bem, o surgimento do Império Egípcio. Lá no final do Paleolítico para a fase do Neolítico, nós falamos isso há aproximadamente 12 mil anos atrás, né, há 10 mil anos antes de Cristo, surgiu a agricultura na região egípcia. E aí desenvolveram sociedades independentes chamadas de nomos. Esses nomos eram chefiados pelos nomarcas. Aliás, esse nome vai ser usado lá na frente em outras sociedades. O surgimento, então, continuando aí. E aí, aos poucos, esses nomos foram se desenvolvendo, graças à agricultura, graças a essa tecnologia toda, e o Egito se formou, na verdade, formaram-se dois impérios, né? Houve um racha lá, e aí nós temos o Baixo Egito e o Alto Egito. Observe o seguinte, galerinha minha, o Alto Egito não ficava na região do norte do Egito, não. O Alto Egito aqui na parte de baixo e o Baixo Egito na parte do norte, ok? Então vamos lá. Na verdade, esse nome é por conta das terras altas. Lá por volta de 3200 a.C., Menés, governante do Alto Egito, unificou os dois reinos. E aí ele se nomeou o faraó, que seria a Casa Grande. Então, graças ao desenvolvimento da agricultura, começaram a ter várias disputas por territórios. Então, um nomos começou a guerrear com outro nomos. Vocês entenderam? O tio Lele falou o seguinte, vamos lá, vamos recapitular. Os nomos eram sociedades, eram grupos independentes que se desenvolveram. E aí desenvolveram dois impérios, o Baixo Egito e o Alto Egito. E aí o Menés, 3200 a.C., unificou, formando apenas um império, o Império Egípcio. Só que nessa época, por conta do desenvolvimento agrícola, das tecnologias, cada nome começou a se desenvolver muito e a disputar por terras. Vamos lá, vamos continuar. Bem, o aprimoramento das armas de guerra. Então, todo esse conhecimento não ficou só na agricultura, também foi empregado em comunicação, na construção de templos, na construção de prédios enormes e também para as armas. Vamos lá, vamos ver essas armas. Então, se nós pudéssemos comparar com hoje, essa arma aí seria um drone movido de forma remota, com infravermelho, lançando laser. Pois é, o que tinha de mais moderno, que tem mais moderno hoje, tinha mais moderno naquela época, esse tipo uma carruagem, né, que dava uma vantagem para essa sociedade. Então, galerinha minha, paramos por aqui e aí continuamos na segunda aula.
beleza? Então até lá. Beijinho nas crianças.